Estamos gravando. Agora, nós estamos falando sobre a origem do homem, e Deus criou o homem à sua imagem e o que isso significa, não foi? Agora, quando nós estamos olhando nisso, hoje, nesse momento aqui, nós temos vários versos para ler. Então, eu preciso de algumas pessoas, alguns voluntários aí. Quem vai me ajudar lendo versos hoje à noite? Tem alguns? Tá bom. Alguém vai para 1 Tessalonicenses 5:23, por favor. 1 Tessalonicenses 5:23. Outro para Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Outro para Isaías 43, verso 7. Isaías 43, 7. Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Gênesis 1:28. Faz o seguinte, o resto da gente vamos para Gênesis capítulo 1, tá certo? Gênesis capítulo 1. Vou voltar para Gênesis 1. Tá bom? Tá bom. 1 Tessalonicenses 5:23. Leia, por favor. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto de nós Deus quer santificar? Tudo, não é? Quais são as três partes que ele fala naquele verso? Corpo, alma, espírito. São esses três partes que faz o homem, sim ou não? Sim. Sim, tá bom. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Naquele verso 4:12, nós encontramos alma? Sim. Nós encontramos espírito? Sim. Nós encontramos corpo? Sim. Sim, todos estão ali naquele verso. E a palavra de Deus divide entre essas coisas. Divide entre o espiritual e a intelectual e emocional. Alma e espírito. Divide entre o corpo e a alma e o espírito. É interessante que a palavra de Deus tem a capacidade de não somente controlar nossa mente, mas também nosso espírito e o nosso corpo. Quando sujeitamos a autoridade da palavra de Deus. O que estamos vendo naqueles dois versos é que o homem é um ser triuno. Como Deus é triuno, o homem é um ser triuno. Corpo, alma e espírito. Agora eu não estou dizendo que Deus tem corpo, alma e espírito. Eu estou dizendo que Deus é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem foi feito na imagem de Deus. Nós devemos lembrar que Deus fez o homem especial. Isaías 43, verso 7. A todos os que foram chamados pelo meu nome e os criei por minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Naquele verso, o que é que aquele verso está dizendo sobre a criação do homem? Eu os criei para minha glória. Não foi? Deus fez o homem para trazer glória a ele. Está lembrado quando Jesus Cristo tratou o dinheiro e perguntaram a ele se deve deve pagar o tributo ou não? E o que foi que Jesus respondeu? Agora, como pastores e pregadores, muitas vezes nós ensinamos isso a dizer que nós devemos pagar o tributo ou pagar aqueles impostos e tudo que nós devemos pagar como um bom cidadão, mas também que a gente deve entregar para Deus o dinheiro que pertence a Ele, dízimo, ofertas e tudo isso, não é? Mas, dentro daquele verso,
É só o dinheiro que pertence a Deus? Não. E Jesus usou aquele dinheiro, não foi? E ele disse o que sobre aquele dinheiro? Ele perguntou, de quem é a imagem que está naquele dinheiro, não foi? Sim, era de César. Então ele está certo. Então você dá para César o que carrega a imagem de César, que pertence a ele. E dá para Deus o que pertence a ele. Ou seja, qual é a única coisa da criação do universo que carrega a imagem de Deus? O homem. O homem. Deus criou o homem segundo a sua imagem. Na sua imagem. Gênesis 3, verso 8. Alguém lê, por favor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Porque Deus chegou a andar no jardim aquele dia. Para comunicar ou ter comunhão com o homem, não foi? Deus criou o homem para comunicar e ter comunhão com ele. Deus criou o homem especialmente por esta razão. Em Gênesis 1, 28, nós encontramos aquele mandamento que Deus deu ao homem para frutificar, multiplicar, encher a terra e também dominar. Dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, todo animal que se move sobre a terra. Não era apenas multiplicar e encher a terra e espalhar pela terra, mas também tomar conta, dominar, seja a autoridade na terra, de estar cuidando a terra. Essa foi a ideia de que Deus, uma das razões que Deus criou o homem, para encher, para dominar, para ter mais seres humanos que podiam ter comunhão com Deus. Agora eu estou fazendo a minha parte. Eu quero saber por que os outros não estão fazendo a parte deles. Eu estou tentando encher a terra. Agora eu acabei com 4, mas tem outros que têm mais do que eu. Nós devemos entender como e por que Deus criou o homem. Agora, Gênesis 1, 29 e 30. Disse Deus, eis que vos tenho dado a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, em que há fruto que dê semente, servos-á para mantimento. O homem era originalmente e exclusivamente vegetariano, como os animais, pois a morte não existia. Agora é interessante, uma dieta, um regime vegetariano é um regime muito bom. É bom para a saúde. Mas nós, como seres humanos, desde Adão, desde Noé, nós temos adaptado a uma dieta que tem mais carne. Então, hoje em dia, nosso corpo necessita os nutrientes que estão na carne. Se o homem vai só comer vegetais, frutas e verduras, ele vai faltar certos nutrientes que ele tem. Mas originalmente não foi assim. Originalmente foi só vegetariano. Agora, em Gênesis capítulo 5, veja Gênesis capítulo 5, por favor. Alguma coisa que está bem interessante ali, que eu quero mostrar a vocês. Gênesis capítulo 5. Alguém leia, por favor, verso 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Certo. Alguém leia verso 11. E foram todos os dias de Enos, 905 anos. Certo. Alguém leia verso 14. Todos os dias de Kenan, 900 morreu. Certo. Alguém leia verso 22. Andou Enoque com Deus, e considerou Jerusalém, viveu tradicional, filho de filha.
Agora, nós sabemos que Matusalém era o homem mais velho da Bíblia, não foi? E se nós olhamos, lembra aquela tabela das idades que vocês têm ali na sua apostila? Fica na página... Fica no fim, né? Página 30, 31, 33, alguma coisa assim. Lembra quando nós falávamos sobre a genética e as variações na genética? Uma das razões que existem variações ou existem mudanças dentro de animais é por causa de mutações dentro da genética. Mas quando Deus criou Adão, existia qualquer defeito na matéria genética de Adão? Não. Em Eva, existia qualquer defeito genético em Eva? Não. Mas Caim e Abel e Sete nasceram antes ou depois do pecado? Então, será que existia algum defeito genético em Caim e Abel e Sete? Podia ter. Eu não estou dizendo que tinha, mas podia ter. Então, veja. Você tem idades de homens antes do dilúvio. 930 anos, 912, 905, 910, 952, 969. Lá vai, 950 para Noé. E daí, a partir de 100, e de 100 até Isaac, veja como as idades dos homens caiu dramaticamente. O que estamos mostrando? Depois da criação, logo depois da criação, o homem era fisicamente perfeito, sem defeito genético. E Deus criou o homem para ser assim. Estudiosos, cientistas, acreditam, ou já demonstraram, que o homem moderno só usa a metade do seu cérebro. Só usa metade. Agora, é interessante, as mulheres usam 50% também. Mas as mulheres usam os dois lados da mesma hora. O homem só usa 50% de um lado só. Geralmente. O que estamos dizendo? Imagina Adão usando 100% do seu cérebro. Será que ele iria conseguir alguma coisa? Será que Noé podia ter construído uma arca com tanta inteligência? Eu diria que sim. Deus criou o homem geneticamente perfeito. Morgan e Aiden, deixe os seus salários e resolve os cachorros. Desculpe, gente. Eu tenho que resolver alguma coisa aqui em casa. Às vezes tem que fazer duas coisas na mesma hora. Agora, eu quero que nós encontramos ou nós olhamos em algo aqui na apostila sobre as consequências da crença sobre a origem do homem, certo? Existem consequências ou existe efeitos à nossa vida, à nossa fé, à nossa cultura, dependendo do que nós acreditamos sobre a origem do homem. Primeiro, se Deus não criou o homem, se Deus não criou o universo, então o homem não é sujeito a ninguém. O homem não é sujeito a ninguém. Vai até Hebreus capítulo 4, mais uma vez. Hebreus capítulo 4. Se Deus não criou o homem, então o homem não é sujeito a ninguém. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4,
Verso 12 fala da palavra de Deus, não é? A palavra de Deus é viva e eficaz, nós já lemos isso. Verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós estamos sujeitos, nós estamos sob a autoridade de Deus, justamente pelo fato de que Ele é o Criador. Ele é o autor da vida. Foi Ele que fez. Então, por isso, nós estamos sujeitos. Hoje em dia, a cultura rejeita esta ideia. A cultura quer dizer que não tem que sujeitar a Deus. Volta, por favor, vai até 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3. Verso 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambos as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências é aquele desejo carnal. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Hoje, evolucionistas, ateus, qualquer pessoa que não quer admitir a autoridade de Deus, vai negar que Deus é o Criador. Vai até Judas. Judas. Achou? Quando nós estamos olhando ali, na descrição dos falsos mestres, falsos profetas, certo? Verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertam em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Vai, por favor, até verso 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banquetando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ele está dizendo que até esses entram em nossas igrejas, ensinam as coisas que são contra a autoridade de Deus. Veja verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Verso 18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andaram segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito.
Nós devemos lembrar que a autoridade de Deus deve ser final. Vai até Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Essa aqui foi o discurso de Paulo em Atenas. Atos, capítulo 17, verso 24. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. É somente a autoridade que pode determinar o dia do juízo. Todo problema evolucionista se encaixa neste primeiro ponto. Se Deus não criou o homem, então o homem não é sujeito a ninguém. E nós devemos lembrar isto quando nós estamos tratando com alguém que acredita na evolução. A questão, em realidade, é uma questão de autoridade final. O homem, número 2, ou letra B, desculpa. O homem não tem nenhum valor além de uma árvore ou qualquer animal, se Deus não criou. O homem é apenas uma árvore. Esta razão que que os evolucionistas, geralmente esses ambientalistas que estão por aí, muitas vezes eles acreditam na evolução. Eu não estou dizendo que eu estou contra a conscientização do meu ambiente, não é isto. Nós devemos ser mordomos, nós devemos cuidar da criação que Deus fez, mas nós não podemos valorizar a vida de um animal mais do que a vida de um homem. Deus mandou o homem dominar a terra. Dominar quer dizer usar da forma correta, liderar, tomar conta. Nós devemos tomar conta e fazer certo. Mas o evolucionista diz que o homem não tem mais valor do que uma árvore ou qualquer animal. Deus não falou isto. Deus não falou isto. Nós encontramos que aborto é aceito. Aborto por qualquer razão. E graças a Deus, aqui no Brasil, ainda aborto é contra a lei. Mas vocês estão vendo por aí que tem certos políticos que gostariam de legalizar aborto. Não tem? Será que Deus vai aprovar isto? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas quando você acredita que Deus não criou,
Então, o que está dentro da mulher, no ventre da mulher, é nada mais do que tecidos que estão formando e ainda não é um ser humano viável na mentalidade do evolucionista. Então, se a mulher não quer mais a criança, aborta, não importa nada. Não é um ser humano viável. Quando nós aceitamos evolução, nós temos que pensar desse jeito. A eutanásia ajuda a eliminar os fracos e fazer com que o mundo vai continuar. Existem pessoas que acreditam que nós precisamos diminuir a população da Terra ou a Terra não vai poder sustentar a humanidade. Nós estamos com 7 bilhões e meio. 7 mil bilhões de pessoas aqui na Terra. China tem uma lei que cada família só pode ter uma criança. Uma. Então, sabe o que acontece na China? Se o casal está grávida e vê que vai ter uma filha, eles lançam aquela filha fora, botam no orfanato, jogam fora, porque eles querem um filho para levar o nome da família para frente. O controle da população na China, os comunistas têm dito que tem que controlar a população, cada família pode ter um filho só. Orfanatos na China estão cheios de meninas. Sabe o que acontece com essas crianças, essas meninas? Quando chega a 15 anos, são soltos. Não cuida mais no orfanato. 15 anos, solto na rua. Solto na rua. Quando acredita na evolução, você acredita que a vida humana não é nada. Não é nada. E tem que admitir. Se a evolução é correta, então a gente pode pensar desse jeito. Por que não? Por que não? Letra C. Não é Deus que determina certo ou errado, mas os líderes da sociedade. Então a verdade é relativa ao que a pessoa pensa. Se a evolução é correta, se Deus não criou, então eu posso decidir o que é certo ou errado. Rapaz, hoje eu levei Cintia para shopping. Nós entramos lá no shopping e bem na frente, bem na porta, um Ferrari. Vermelhinho, bonito. Teve um homem circulando aquele carro, babando, olhando aquele carro. Nós estávamos saindo, eu e Cintia, disse, rapaz, eu gostaria de colocar eu e você dentro daquele carro e sair. Eu gosto de um Ferrari, um carro bonito. E se eu gostar, por que eu não posso pegar aquele carro e tomar para mim mesmo? Não devo ter direito de fazer isso? Se eu acho certo, se eu consigo fazer? Quem é a polícia? Quem é a lei? Quem é a segurança para dizer que eu estou errado nisso? Essa aqui não é o movimento sem terra? Agora o pastor está metendo, né? Devo cuidar. De acordo com filósofos e psicólogos como Nietzsche, os mais fortes e bem adequados vão sobreviver. Então, raças e preconceitos seriam esperados. A evolução diz que os mais adequados, os mais fortes, os mais adaptados sobrevivem na sociedade. Esta foi a mentalidade de Hitler. Hitler matou judeus, negros, pessoas deficientes, qualquer pessoa que ele acreditava não fazia parte da raça mais adequada, mais adaptada. Racismo não é da Bíblia. É de evolução. Paulo disse em Atos 17, nós fomos de um só sangue, criados por Deus. Então,
Se alguém chega a dizer que foi os cristãos que são racistas, você pode dizer, não, isto foi os evolucionistas que chegaram com essa ideia. Nós devemos lembrar que Deus criou a humanidade na sua imagem e criou o homem perfeito. Agora, nós lemos capítulo 2, não foi? Nós lemos capítulo 2. Você tem ali na sua frente algumas outras origens que nós vamos tratar. Casamento, pecado, redenção, rejeição. Mas eu quero que nós falamos um pouco sobre casamento. Ok, um dos resultados da rejeição da autoridade de Deus, dos resultados da crença na evolução é que a evolução, número 1, abre brecha para casamento gay, pois é natural na visão evolucionista. A gente vê nos animais, nos insetos, nas plantas, então por que na humanidade não iria ver isso também? Vamos até Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. É interessante. Uma das primeiras coisas que Paulo trata em Romanos como resultado da rejeição de Deus como Criador, como autoridade, um dos resultados imediatos que ele fala é homossexualismo. Veja, Romanos capítulo 1. Porque do seu, verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Uma declaração. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde o que? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que se estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eu não lembro exatamente quando foi, mas alguém me disse uma vez que um ateu é um esquizofrênico espiritual. É esquizofrênico espiritual, ou seja, ele acredita em Deus, mas ele nega que acredita em Deus. Esse verso está dizendo justamente isto. Eles se entendem tanto o poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, mas negam. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Esta razão que a mente, às vezes, a gente fica olhando e pensando, como é que a pessoa pode pensar que isto é correto? Eu faço uma pergunta. Se a evolução está correta, está certa, Deus não criou, nós evoluímos. Todas essas pessoas que dizem que casamento gay deve ser legalizado e certo, por que eles negam poligamia? Um cachorro macho na rua tem quantas esposas? O cachorro macho na rua, ele vai cruzar com toda fêmea que está por aí, né? Então, por que esses que aprovam casamento gay não aprovam poligamia? E se você quer casar com seu cachorro? Está vendo para onde está chegando essas ideias? Como a mente está obscurecido? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências, desejos carnais de seus corações, a imundícia, para fazer o que? Desonraram seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também nos homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. É interessante, todas as coisas em verso 29, a maioria das coisas em verso 29, nós encontramos entre os animais. Os animais matam, roubam. É interessante, eu estou aprendendo muitas lições criando esses filhotes aqui em casa. Você bota ração para os filhotes e o que acontece? Todos atacam na mesma hora e brigam sobre quem vai pegar mais. E mais engraçado ainda, nós podemos encher as tigelas dos cachorrinhos e nós colocamos ração para a mãe deles e os cachorrinhos estão na porta da garagem querendo sair da garagem e pegar a comida da mãe. São animais. Só seguindo seus instintos. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Não é isso que a gente vê hoje em dia? Os pais não têm autoridade mais. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Nós precisamos voltar à autoridade de Deus sobre todas essas questões. E casamento é uma das áreas que mais precisamos defender. O casamento, de acordo com a palavra de Deus, voltando para Gênesis capítulo 2, deve ser entre homem e mulher só. Deus criou a mulher no sexto dia. Não foi? O que nós lemos no início? Gênesis capítulo 2. Deus criou a mulher no dia sexto. Em algum ponto no dia sexto, Adão se achou sozinho, que não era bom estar sozinho. Eu digo isso interessante para mim. Eu acho que a mulher consegue ficar só muito mais tempo do que o homem. Ela consegue. Mas o homem, se ele ficar sozinho mais de 2 horas, ele se perde. Era engraçado, Cintia viajou para os Estados Unidos para estar com a mãe dela no casamento e tudo isso. Era eu só aqui com as crianças, com meus filhos. Graças a Deus, nós conseguimos fazer as coisas. Lavando a louça, deixando a casa limpa,
limpando os banheiros, deixando até lavando a roupa. Rapaz, a gente estava conseguindo tudo. Eu pensei, rapaz, quando a gente voltou, ele está vendo, nós conseguimos fazer tudo. Estava tudo feito certo. Exatamente como as crianças comeram bem no tempo todo que ele está viajando. Não faltou nenhuma refeição. Foi certinho. Certinho. Logo chegando, ela perguntou sobre alguma coisa. Não, acho que a gente não fez isso, não. Outra coisa. E aquela coisa. E por quê? Porque o homem tem um jeito de fazer, a mulher tem um jeito de fazer. Deus disse que não era bom para o homem estar só. Ele disse que precisava de uma ajudadora idônea. Ajuda que completa, da mesma semelhança, não superior, não inferior, igual, não de autoridade, não igual de autoridade, mas igual na sua criação. Deus fez o homem do pó da terra. Ele fez a mulher da costela, mostrando a igualdade, mas também a autoridade. Mas isso mostra que o homem não é completo sozinho. Ele precisa de outra parte. Eu sempre gosto. Quantos de vocês são casados já? Levante sua mão se você já é casado. Certo? Você já tem notado no seu casamento que a sua esposa tem certas, ou seu marido tem certas características que falta em você? Assim, gostamos de observar casais. E quantas vezes nós temos encontrado casais que o homem e a mulher são pessoas opostas. Certo? Eu sou impetuoso. Desculpa, eu sou impetuoso. Eu gosto de pular, daí depois eu resolvo. Eu gosto de situações sociais, gosto de conhecer pessoas novas, gosto de viajar, gosto de fazer essas coisas. Todo mundo pergunta, Pastor Joel, quando é que vai trazer sua esposa para Salvador, para isso, para tal lugar? Sabe o que eu falo? Eu tenho que admitir e falar, provavelmente vai ser difícil para minha esposa viajar comigo. Ela não gosta de viajar. Ela é caseira. Ela é aquela palavra, introvertida. Alguém é ou conhece alguém que é introvertida? Introvertida não precisa de sair de casa, não precisa. Agora, Cintia gosta da nossa igreja, o povo da nossa igreja, ela gosta muito quando pessoas vêm para visitar a nossa igreja, ela gosta demais. Mas ela não tem necessidade de estar viajando para lá e para cá, e para lá e para cá, e para outros lugares assim, não. Ela é introvertida. Mas eu sou tão extrovertido, se ela não fosse introvertida como ela é, nós teríamos um problema. Ela me completa. Ela é a minha âncora. Ela faz em mim exatamente o que falta. E vice-versa. Porque quando nós estávamos recém-casados, era interessante, eu comecei a puxar fora dela certas coisas, certas características que, se não fosse, ela teria ficado preso em nada. E com missionários é muito difícil ser assim. Entendeu? Mas Deus nos fez uma outra perfeitamente assim. A mulher foi feita do homem, da sua costela, como nós já temos visto. Adão chamou ela mulher, que quer dizer tirado do homem. Deus fez o primeiro casamento entre o homem e a mulher. Só. E eu fiz aquela pergunta. Quando Deus fez o primeiro casamento, ele pretendeu que aquele casamento terminasse com a morte? Não. Porque a morte não existia ainda quando foram casados. Agora, nós sabemos, quando a gente olha,
Em Mateus, ou Marcos capítulo 10. Vai para Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10. Veja a afirmação de Jesus. Em Marcos capítulo 10. Rapaz, essa cadeira minha está caindo. Eu estou sentado aí olhando em vocês, daí de repente eu começo a baixar. Marcos capítulo 10, começando no verso 6. Vamos voltar para o início da história. Verso 1, certo? Levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher, ou divorciar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? Eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde quando? Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Jesus estava dando sua opinião ali? Jesus estava dando a sua opinião? Ou ele estava afirmando o que Deus fez no princípio? Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus Cristo usou a criação, o princípio, para afirmar o casamento que Deus aprova. É o único casamento que Deus aprova. É por esta razão que é tão importante que nós também honramos o casamento. Jovens, solteiros, eu sei que seus pastores têm falado isso. Eu apenas quero apoiar, reforçar o que eles já têm falado. Mantenha-se puros até seu casamento. Não escolha casar com alguém que não seja salvo, que não seja alguém que vai servir a Deus. Por quê? Porque Deus nunca pretendeu para você casar e depois divorciar. Também, se você tem relacionamento com alguém antes do casamento, você está entrando em uma união com aquela pessoa que nunca vai deixar. Nunca vai deixar. Homens, mulheres, casados, mantenha seu casamento puro perante Deus. Honra seu casamento. Defende o casamento bíblico. Deus se interessa no casamento bíblico. E um apoio disto é Efésios 5, 21 a 32. Vai até Efésios 5. Essa aqui não é a opinião de pastor Joel. Essa aqui é a Bíblia desde a criação. E é interessante, um dos primeiros atos que Deus fez no Jardim do Éden era o casamento. Capítulo 5, vai até verso 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de que? De Cristo e da igreja. De Cristo e da igreja. Nós devemos relembrar que o casamento bíblico é um símbolo do relacionamento entre Cristo e sua igreja.
entre Cristo e sua igreja. E nós devemos respeitar o casamento desse jeito. Gostando ou não, mulheres, o homem é a autoridade final no lar, no casamento. Gostando ou não, homens, você é a autoridade final. Ou seja, toda a culpa cai nas suas costas. Agora, se você quer que sua mulher submete a você, toma autoridade. Faça o que deve. Mulheres, seu casamento vai andar muito melhor se submeter ao seu marido. Se cada um tomar seu lugar, como Deus pretendeu desde a criação, a coisa vai andar melhor. Isso foi de graça. Tá certo? Agora, para hoje à noite, eu não vou entrar na origem do pecado, isso eu vou deixar para segunda-feira, tá certo? Mas, alguém tem uma pergunta para hoje à noite? Dinossauros, origem do homem. Eu não vou mandar os slides para vocês agora. Por quê? Porque ainda tem a matéria para a gente ensinar, certo? Mas, no fim da aula, eu vou mandar para que vocês podem ter. Todo mundo entrou e viu no grupo sobre o cargo horário, sobre a tarefa para cumprir? Se você não viu, está no grupo, tá certo? Se tiver qualquer pergunta, se alguém tem alguma pergunta, manda pelo WhatsApp para mim, tá bom? Alguém está falando, mas não posso ouvir. Tem várias pessoas falando ao mesmo tempo. Não tem uma pergunta? Tá bom. Então vamos orar. E daí vocês podem ir para casa. É sexta-feira. Tem cultos e tudo mais. Quais são as atividades para amanhã? Tem cultos, tem atividade da igreja. Tá certo. Vamos orar então. E, quantos de vocês são professores na escola bíblica? Nas suas igrejas? Muito bem. Gostei. Quantos trabalham com jovens, mocidade? Alguém trabalha com jovens, mocidade? Certo, tá bom. Tá bom, vamos orar, tá certo? Como é? Tá bom, tá certo. Vamos orar. Pai, agradecemos mais uma vez por teu grandioso amor. Pai, hoje à noite te louvamos. Pai, te exaltamos. E Pai, hoje à noite agradecemos pelas bênçãos, proteção. Pai, agradeço que o Senhor tenha uma perfeita vontade para cada um de nós. E Pai, pedimos que aquela vontade seja feita. Pai, agradeço pela oração, atenção desses seminaristas. Peço as tuas bênçãos sobre eles, que o Senhor possa usar a tua palavra na vida deles, para que cada um pode trazer glória e honra ao Senhor. Pois, em nome de Jesus nós oramos. Amém.